Olá, boa noite. Projeto de extensão da UFO ajuda pacientes com deformidades dentofaciais, ou seja, problemas no maxilar e na mandíbula. O atendimento é gratuito. Você sabe o que é apropriação cultural? Já ouviu falar sobre esse termo? Nós vamos saber se a comunidade UFO sabe o que é apropriação cultural e convidamos o professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular, Imagem e Som da UFO para bater um papo com a gente sobre esse assunto que é alvo de muita discussão. Hoje vamos continuar exibindo a série sobre Grande Otelo aqui no TVU Notícias. O mineiro de Uberlândia fez e faz história na arte e cultura do Brasil e também do mundo. O TVU Notícias começa agora. Um projeto do Hospital de Clínicas da UFO ajuda pacientes com deformidades dentofaciais, ou seja, problemas no maxilar e na mandíbula e que interferem no desenvolvimento normal da face. Todo o atendimento é gratuito. Lineker procurou um dentista há 2 anos para corrigir os dentes. Ele achava que colocar um aparelho odontológico resolveria grande parte do problema, mas descobriu que o caso era mais sério, precisava de um tratamento longo e também de cirurgia. Fiquei um pouco meio preocupado e vim aqui, né? Chegou aqui, gostaram do meu caso. Aí no começo eu estava meio preocupado que era a cirurgia, mas aí foi passado, eu fui lá no ortodontista. Com o passar do tempo eu quis, é o melhor para mim, né? O Lineker tem uma deformidade dentofacial, uma má formação dos ossos que compõem a maxila e a mandíbula. Esse tipo de deformidade deixa o queixo para frente e dá a impressão que o nariz é mais largo. De acordo com Darseni, professor da Faculdade de Odontologia da UFO, o problema pode ser genético, mas as principais causas têm relação com hábitos do paciente, como respirar pela boca enquanto dorme. As deformidades dentofaciais são alterações do esqueleto da face, juntamente com os dentes, e que causam grandes problemas, sejam eles de ordem mastigatória, que são queixas comuns dos pacientes portadores de deformidades, até alterações menos perceptíveis, por exemplo, respiratórias, que podem gerar ronco e às vezes até apneia do sono, e que as pessoas às vezes não sabem a causa e frequentemente elas podem estar relacionadas, essas não são as únicas causas de apneia, mas podem estar relacionadas a alterações dentofaciais, a essas deformidades dentoesqueléticas. Para corrigir a distorção, o paciente precisa passar por uma avaliação ortodôntica, que envolve 2 processos, o pré e o pós-cirúrgico. Apesar de ser uma grande cirurgia, são várias horas de cirurgia sob anestesia geral, as pessoas não se queixam, por exemplo, de dor, elas passam por uma fase de bastante edema, mas com desconforto para poder se alimentar, para higienizar os dentes, mas que não se queixam de dor. E tem que se alimentar com alimentação líquida e pastosa durante vários meses. Em alguns casos chegando até 3, 4 meses de dieta exclusivamente líquida e pastosa. Mas eles não ficam com os dentes amarrados, como era 30 anos atrás. Ele pode movimentar a boca, ele abre a boca para se alimentar, ele só não pode mastigar. Para se afastar das atividades, o período principal é de em torno de 20 dias. Então 20 a 30 dias de afastamento de trabalho, ou de escola, dessas atividades. Depois ele retoma as atividades sociais e vai aos poucos sendo totalmente reabilitado. Darseni coordena o projeto de extensão no tratamento das deformidades dentofaciais da Faculdade de Odontologia da UFO. O projeto é conhecido pela população como cirurgia ortognática e atende gratuitamente todos os pacientes que precisam fazer o procedimento cirúrgico. Participam da equipe professores e 9 residentes. As pessoas que procuram esse serviço, elas deixam o contato e elas são chamadas 2 vezes por ano para uma palestra de esclarecimento, onde toda a dinâmica do tratamento é explicada e é explicado o que é possível oferecer aqui na UFO e o que não é possível. A parte cirúrgica, ela é totalmente pelo SUS, então eles não têm nenhum tipo de gasto para esse tipo de cirurgia. Mas algumas
alguns outros exames podem ser necessários, e isso eles recebem a orientação de que às vezes tem que fazer alguns exames externos que não são oferecidos aqui. Há alguns anos, esse serviço não tinha capacidade para atender muita gente. Por causa da constante capacitação que é oferecida a residentes como o Felipe, que está no 3º ano de residência, o trabalho no local tem sido contínuo e a intenção é conseguir atender cada vez mais demandas. O nosso atendimento ambulatorial, que a gente vem acompanhando esses pacientes, são praticamente 20 pacientes por ambulatório, com essa queixa estética, funcional, né? E a gente consegue ir levando esses pacientes e fazendo essas cirurgias quase que 2 por mês. Nesse período de residência. Então, 2 por mês a gente vai fazendo e interam normalmente uma prática de 60 pacientes por cada residente para fazer essas cirurgias. Darceni explica que após passar pela cirurgia ortognática, os benefícios funcionais para o paciente são muitos. Pessoas que não mastigam adequadamente, que têm um cansaço muscular, que não conseguem triturar alimentos, passam a ter uma mastigação normal. Eles passam a ter os dentes colocados em posições mais compatíveis com a função mastigatória. Da mesma forma, o sorriso, a mostra dentária, a maneira como aquilo aparece para as outras pessoas é modificado. Também ocorrem mudanças importantes na respiração. Muitos desses pacientes têm apneia do sono ou ronco e após a cirurgia esses sintomas desaparecem, essa doença desaparece. O Lineker está ansioso para que após o procedimento algumas coisas melhorem, principalmente a autoestima. A expectativa é grande, porque eu vejo vários resultados que deram certo, né? Ficaram bons. A expectativa para a parte estética é grande. Muda a maneira como a pessoa se relaciona com ela mesma, aumentando a autoconfiança e frequentemente a gente tem visto pessoas mudarem até a personalidade, se tornarem pessoas mais seguras e melhorarem no emprego, terem mais sucesso. Então isso é o mais gratificante, essa mudança. E agora vamos saber como fica o tempo. Veja a previsão para Uberlândia e outras cidades de Minas. Em Uberlândia, a probabilidade de chuva é de 90%. A previsão é de chuva forte com trovoadas. A mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. Em Tupaciguara, a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 20 e máxima de 29 graus. A quinta-feira em Patrocínio é de chuva com trovoadas. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima 27. Mínima de 20 e máxima de 31 graus em Patos de Minas. A quinta-feira vai ser nublada com possibilidade de chuva. Em Perdizes, a probabilidade de chuva é de 90%. As temperaturas variam entre 17 e 28 graus. E você fique aí com a gente porque no próximo bloco tem mais um capítulo da série sobre Grande Otelo aqui no TVU Notícias. Hora de continuar conhecendo um pouco mais da história de Grande Otelo, o mineiro de Uberlândia e ícone do teatro e do cinema brasileiro. Eu tenho uma revista bem antiga que está ele, mais umas outras pessoas, Miss Café, Miss Uberlândia, e ele sempre participava. O talento extra dele, ele inventava no momento e fazia, todo mundo aplaudia. O que mais me emociona foi a superação dele. A superação por causa de quê? De família humilde, o talento, e teve um talento extra, e Deus iluminou a vida dele para ele brilhar dentro de Uberlândia, brilhar no Brasil e no exterior. Quais são os tipos de negociação que esse sujeito faz para assegurar
a sua presença e permanência no cenário artístico brasileiro. Se nós considerarmos, ele é um dos poucos atores que participou e tem presença nas mais variadas escolas de cinema do país, né? Pegar a primeira experiência do cinema no país, que é a Atlântica, por exemplo, ele é uma das figuras, um dos principais atores do cinema marginal, o cinema novo, a pornô chanchada. Pessoal, aproveita que o Madruga não tá aí e mete aquele sambinha do papai, tá? Tá. Legal? Jogou na mão do Bartolomeu, foi por isso que o bicho não deu. Chega, eu vou te dar um apertão daqueles que aonde agarra incha. E depois como é que eu fico colombo? Ah, sossega da Gija. Seu Madruga, eu trouxe a minha partinéria, o senhor bem que podia me dar uma chance. Você é faxineiro ou sambista? Bem, eu sou carioca. E daí? E todo carioca é um sambista frustrado. Ô Martim, eu vim falar com você. Cape o gato, caia fora, porque estão te procurando. Ah, por quê? Eu não matei ninguém. E você acha que se não fosse coisa séria, eu ia subir essa ladeira com a minha idade a essa hora da noite? Aqueles 3 cearenses que você limpou no mercado estão te procurando. Desde a década de 30, esse sujeito ocupa um lugar cativo nas principais revistas do país, dos jornais, e a circulação desses meios de comunicação. Então, assim, qualquer cidade que você vá no país, se você pegar pessoas da década de 40, 50, 70, por exemplo, alguém vai sempre te reportar que viu um filme, que viu uma novela, né? Oscarito e Grande Otelo marcou muito, né, a nossa juventude, a nossa época de cinema aqui em Uberlândia. Na época usava muito terno branco, Preto gostava muito de terno branco, muito bem passado. Eles falavam linho 120. E sapato de 2 cores. Eu lembro que ele cantava, tinha um refrão que falava assim: andam dizendo que nego de branco é sinal de chuva, Que nego de branco deve ser. É sinal de chuva. É sinal de chuva. É sinal de chuva. Desce do azeite da jabuticaba, bonequinho de bicho. Ai, amigo, não desmancha. Quase que ele desmancha. Fora disso, tinha o escolinha do professor Raimundo, né? Onde ele fala, que queres, né? Do jeito dele, só o beiço que ele fazia assim, para falar, matava qualquer um de rir, né? Ele era muito engraçado. Onde fica a capital do cristianismo? Ninguém sopra, ele vai saber. Onde fica a capital do cristianismo? É Vaticano, mas fala diferente. Bate-tubo. Zero. Vai eu também agora. Porque se ele era o principal ator do país, um dos grandes nomes do país, por que ele teve que fazer tantos outros bicos, outros trabalhos, para garantir o sustento, né? Eu fico me perguntando que a sociedade o aceitava, mas não o reconhecia. Você vê um negrinho sair de uma cidade como Uberlândia naquela época e parar na França. Estava escrito nas estrelas mesmo. Só pode. Quando você reconhece,
você trata o sujeito com a condição adequada daquilo que você diz que ele representa, né? Eu sei a educação que eu tenho, eu sei o quanto valho, eu sei que eu sou um cidadão brasileiro, eu sou um ser humano e tenho direito a tudo quanto um ser humano tem e um cidadão brasileiro no Brasil tem também. As pessoas são marcadas. O racismo às vezes até impede a pessoa de progredir. Sabe? Ele é muito forte. Então, e um gesto, sabe? O gesto, por exemplo, da banana. O negro tem que saber aceitar a banana. Comer a banana e jogar a casca. Faz parte. É um conjunto. Sabe? Então, ele não dói assim pessoalmente. Ele dói na alma. É um âmago. Quando ele sente que ele foi injuriado, é na alma que dói. E essa dor é muito profunda. Às vezes até não sara nunca. E o homem é um animal fadado à extravagância. Às vezes sofre acessos de grandeza. Supõe-se demiurgo, pandemônio. Mas o mundo sempre se rebela contra suas mal fundadas esperanças e o reduz à sua insignificância. E amanhã você confere o último capítulo dessa série produzida pelo Núcleo de Arte e Conteúdo da TV Universitária. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre apropriação cultural. Você sabe o que é isso? Nós fomos às ruas conversar com a comunidade UFO e vamos falar com o professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia sobre esse assunto. Já voltamos. Nossa equipe de reportagem foi perguntar a estudantes e professores da UFO se eles sabem o que é apropriação cultural. Olha só. Você já ouviu falar em apropriação cultural? Esse tema tem gerado polêmica na mídia e principalmente nas redes sociais. Por isso, a gente veio aqui na UFO saber se o pessoal está por dentro desse assunto. Nunca ouvi esse termo, eu não sei te falar nem o que eu imagino que seja. Nunca ouvi falar, eu acho que não tenho a mínima ideia do que seja. É quando você tem uma cultura diferente da sua e você acaba pegando aquilo para si e dizendo que é sua. Eu acho que a apropriação cultural é difícil falar sobre isso, mas existe uma coisa indevida, é quando você tira proveito de determinada cultura, mas não dialoga com ela. Geralmente quando uma pessoa usa algum acessório, alguma coisa de outra cultura que não pertence a dela e ela é valorizada por isso. Pois é, como a gente viu aí, tem muita gente que não sabe o que é apropriação cultural, outras pessoas já têm uma opinião sobre o assunto. E para bater um papo sobre isso, a gente convidou o professor do Instituto de História e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular, Imagem e Som da UFO, Newton D'Angelo. Boa noite, professor Newton. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Bom, a gente convidou o senhor para essa entrevista. Carnaval, muitas pessoas usam fantasias e tudo mais. Esse foi o gancho, mas a discussão vai muito além disso, né? É um tema complexo por natureza. Eu gostaria primeiro que o senhor contextualizasse, definisse para a gente, com base nos seus estudos, qual o conceito de apropriação cultural. Bom, a apropriação cultural tem a ver com vários outros conceitos que estão aí sendo discutidos, debatidos no âmbito acadêmico e nos estudos culturais, que tem a ver com significação, ressignificação, com incorporação seletiva, né, de imagens e símbolos, com tradições seletivas e que se estabelece, na verdade, numa sociedade que é demarcada por determinados grupos dominantes que tentam, de alguma forma, construir uma narrativa sobre a realidade, sobre a sociedade e que procura estabelecer um vínculo, né, uma comunicação, né, com determinados sujeitos que aparentemente estariam do outro lado dessas mídias eletrônicas, recebendo, captando essas mensagens e assumindo esse perfil e essa identidade que é repassada por essas mensagens. Na verdade, a gente tem que questionar tudo isso. Esse conceito de apropriação ele tem a ver tanto com a ideia de
recepção dessas mensagens e desses valores culturais de um lado, quanto também de rejeição, né, assimilação e aceitação de alguns símbolos e rejeição de outros. Então isso tem que ser analisado em determinados contextos. O Carnaval demonstrou isso, a apropriação de certas fantasias, as fantasias de índios, por exemplo, que acontece não apenas no Carnaval, mas também nas escolas, né? Todo ano você percebe que nas comemorações do Dia do Índio, até por falta de maior qualificação, maior preparação e estímulo também à formação continuada de professores, você tem, às vezes, a mesma utilização desse tipo de material, de atividade, que é vestir as crianças de índios. É uma coisa descontextualizada, que não analisa e respeita a própria tradição indígena, a formação da cultura indígena de um modo geral, e isso é tratado como exótico, como uma coisa, na verdade, que não tem a ver com a sua realidade do dia a dia, mas é tratado como um símbolo a ser assimilado, perpassando, então, uma falsa realidade, né? Quando, na verdade, essas crianças não assimilam o que é o viver indígena, né? No caso da cultura negra, a mesma coisa. Você tem, de um lado, um carnaval que exerce o seu poder de fascínio, de atração das multidões, mas você tem que historicizar também e buscar elementos da própria tradição carnavalesca, da cultura afro-brasileira de modo geral, e perceber a luta que foi, inclusive, para que esse carnaval fosse também, de alguma forma, apropriado pelo próprio capitalismo, pelas grandes corporações, pelo turismo e tal, para que ele se exercesse de uma forma institucional. Então hoje você tem um carnaval que é praticamente uma indústria, né? E mesmo assim você tem elementos que perpassam outras nuances, outros significados, outros símbolos, que não aqueles que são pretendidos e buscados nessa veiculação dessas mensagens e desses símbolos carnavalescos também. Esses elementos, né, essa apropriação desses elementos culturais, quais seriam esses elementos? Eles têm a ver muito com a tradição cultural, sobretudo das classes populares, porque na verdade, o que tem sido discutido mais recentemente tem a ver principalmente com elementos de uma certa origem cultural popular, da tradição oral, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena. São adereços que são, mesmo, né, professor? Transformados em códigos, em símbolos e até artefatos e vestuário, para que você possa naturalizar, de certa forma, a própria existência em si, a própria identidade da cultura afro-brasileira. Eu não vejo problema, por exemplo, de uma mulher branca usar turbante, ou usar dreads, ou usar vestimentas que possam estabelecer essa conexão imediata com a cultura negra, porque depende muito do contexto em que isso é feito, depende muito do sentimento dessas pessoas, do que elas estão buscando com essa afirmação de um símbolo de uma cultura que é afro-brasileira, afrodescendente, mas o que tem que ser feito, na verdade, é uma análise de como isso é apropriado e como isso circula na sociedade, de que forma isso é produzido, né? De que forma esses significados são produzidos socialmente. E as mídias eletrônicas têm um papel muito importante nisso. Porque, de qualquer forma, você tem que lembrar que a escravidão no Brasil, depois da abolição, ela foi tratada como uma coisa resolvida, de que o brasileiro passaria a viver de forma harmônica, envolvendo as três raças, quando, na verdade, o que houve foi uma depuração e um aprofundamento do racismo por outros meios, por outros significados, inclusive no próprio trabalho, né, no próprio mercado de trabalho. Então você tem hoje, por exemplo, uma escola como a Paraíso Tuiuti desfilando o Carnaval do Rio de Janeiro e jogando, explicitando esses elementos simbólicos, escancarando, digamos assim, a presença ainda incômoda do racismo, da opressão sobre o trabalho, sobretudo do trabalho negro, né, da precarização do trabalho de modo geral. Então você percebe que, embora tenha tido todo esse histórico de tentativa de apropriação do carnaval como um símbolo de turismo e de cultura nacional, há espaços, há brechas para que determinados grupos e determinados produtores culturais também possam fazer valer a sua criatividade e trazer a transgressão para a rua, trazer a crítica social e romper, inclusive, com essa dicotomia, né, de produção, emissão e recepção da mensagem. Ou seja, na verdade, tem que ser considerado que as narrativas são codificadas e decodificadas o tempo inteiro e elas têm que ser estudadas de acordo com o seu contexto, também, né, histórico, de acordo com a sua
capacidade de se transmitir ou não. Um exemplo claro também tem a ver com as músicas de carnaval que foram autocensuradas por muitos blocos, que faziam referências à mulher negra, entre aspas, a mulata, né? É um termo que está também em desuso por sua conotação machista e racista, né? Mas até os anos 50 e 60 essas músicas eram veiculadas de uma forma bastante tranquila, bastante naturalizada. Por quê? Porque também o racismo era visto como uma coisa tranquila, aparentemente resolvida na população brasileira, quando na verdade não era. E dos anos 80 para cá, essa ascensão desses movimentos negros de forma geral, a pressão para que houvesse também acesso à universidade para a cultura negra, as cotas sociais, as cotas raciais, e todo esse movimento de defesa dessa identidade cultural afro-brasileira, ela fez com que se acirrasse também esse racismo que estava, de alguma forma, no subterrâneo, digamos assim, dessa mentalidade brasileira dominante. Ou seja, é uma coisa que se sabia que existia, mas ele não era tão explicitado como o racismo na África do Sul, o racismo norte-americano, enfim. Mas o que a gente tem percebido hoje é que esses elementos da cultura afro-brasileira têm se explicitado cada vez mais por conta de uma contra-narrativa, para dizer com todas as letras que o racismo persiste e ele está sendo enfrentado de várias formas, inclusive por meio das escolas de samba, por meio do carnaval, por meio das lutas em defesa das cotas raciais e sociais, enfim. Eu li uma coluna da Eliane Brum sobre o assunto, publicada no ano passado, em que ela fala, poder a gente pode, mas será que a gente deve? Por isso que eu acho que é importante questionar isso, né? No caso, por exemplo, das músicas que fazem essa conotação racista, que era tratado com uma certa naturalidade nos anos 50, 60, até os anos 80, podemos dizer assim, né? Tem que ser visto o seguinte, naquele contexto, as pessoas talvez não cantassem aquelas marchinhas de carnaval com um sentido ou significado de um racismo instaurado, arraigado, digamos assim, né? Mas mais por festa, por alegria, por querer explorar, digamos assim, a própria musicalidade do samba e das marchinhas de carnaval. Acontece que, na medida em que a sociedade vai se transformando e que essas lutas vão rompendo esses cercos da naturalidade, né, de uma narrativa que transformava o brasileiro num brasileiro cordial, pacífico e não racista, à medida que isso vai sendo rompido, né, explicitado, você tem que reconhecer que essas músicas não têm mais a ver com essa nova geração. Então, aí eu defendo, inclusive, de que as músicas têm que ser reelaboradas, têm que ter um outro significado que repõe, inclusive, essa nova identidade afro-brasileira que está se construindo. Diferentemente, por exemplo, da música sertaneja ou da música do próprio funk, por exemplo, né, que quando ele surge nos anos 80 no subúrbio do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, o rap e o funk, eles tinham um significado de transgressão, de crítica social, de crítica à violência da polícia nos morros e tal. E aos poucos ele vai descendo o morro e vai ganhando, conquistando a classe média branca do Rio de Janeiro, da Zona Sul. Tanto é que houve relatos na época, até hoje, né, de muitos brancos da Zona Sul que migravam para os morros para participar dos baile funk. Então isso mostra um sentido de incorporação e que a própria mídia, de modo geral, ela vai se apropriando e vai, de alguma forma, tomando isso como uma narrativa e transformando isso em consumo, em audiência. Então você vê hoje, por exemplo, a Som Livre fazendo propaganda de funks e de músicas, digamos assim, que falam quase que um atentado à mulher, né? De músicas que celebram a violência contra a mulher, que falam do bumbum o tempo inteiro, a rocha, o funk, essas músicas, inclusive o próprio sertanejo moderno da cidade, né? Esse sertanejo que se vale muito dessa expressão, digamos, mais sexista, né? Ela acaba se tornando uma espécie de narrativa que possa vender produtos, né? Mas não é que a mídia esteja construindo isso de forma unilateral. Ela se apropria dessa mensagem, dessa narrativa, dá um ressignificado a ela, porque isso faz com que haja um maior consumo da sua vendagem musical, dos discos, enfim. Então tem a ver também com a necessidade de aumento do consumo, que é industrial, da própria indústria cultural, né? E que
acaba resvalando também numa certa contradição, porque ao mesmo tempo que esses canais de TV fazem campanhas contra o feminicídio, contra a violência contra a criança, contra o racismo, são os mesmos canais de televisão que também apostam nessas mensagens sexistas, de violência sexual, de violência social, que são veiculadas também por essas letras de música. Ok, professor, muito obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias, por conversar com a gente. Em outra oportunidade a gente volta a conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço. E o TV Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações. Boa noite.